Gente, a nossa conexão, não sei, acho que alguma coisa aconteceu com o Instagram. E aí, interrompeu a nossa live. Mas nós vamos voltar agora. Só chamar as meninas. Ana. Mandei os convites. Eba! Conseguimos voltar. Isso. Andressa, eu já... Andressa, eu já te mandei também o convite. Pronto. Realmente, está acontecendo alguma assim coisa com o mesmo, Instagram acontece, essa semana. fica tranquila. Isso acontece. Ele tá dando vários errinhos, a gente já tinha percebido algumas coisas essa semana pelo nosso Instagram. Acontece no meu... Opa! Ai, as minhas reuniões, direto tá acontecendo isso de cair, mas a gente segue. Né? Paciência. Oi! Entrou! Eba! Bem-vindas de volta! Obrigada! Vamos torcer para manter Eu nem agora, sei onde né? a gente parou. Eu nem sei onde a gente parou no assunto. A gente estava ainda falando sobre essa questão da clareza das necessidades, né? E aí a Ana falou um pouquinho sobre a estratégia de reforçamento de comportamento, né? Que ela usa o ABA naturalista. Eu também trabalho com comportamental, também naturalista, só que é uma derivação do ABA, que são as abordagens. E aí eu trabalho com o Sunrise, que também tem reforço de comportamento, mas que ele, assim, a ideia, né, a formulação da abordagem partiu do pressuposto do naturalista, né? O ABA, ele se aprimorou com o tempo por conta de uma série de evoluções filosóficas que nós, como sociedade, passamos. Mas eles são muito similares, assim, eu acho que muda um pouquinho a origem de cada um só. Gente, e aqui na Socialize o nosso treinamento. E pedir licença para vocês, mas aqui entrou uma pessoa aqui na live tão importante para mim. Ela já deve saber. Ela é tão importante, eu amo tanto. Que a Lourdes Dias, ela é a criadora do método Dias Pressotti. Ai, maravilhosa. É maravilhosa. Ela foi a primeira terapeuta do meu irmão. Olha aí, Lourdes. Eu tenho muito carinho por ela. A gente trabalha na mesma secretaria e enfrentamos os mesmos desafios. E eu vejo uma qualidade, uma maestria de trabalho da Lourdes que me encanta. Ela foi a pessoa que nas primeiras formações que eu fui fazendo com a Lourdes e eu me encantei. Aí depois disso, continuei estudando. E eu quero até falar para a Lourdes que eu estou agora, Lourdes, membro da comissão lá da OAB de proteção à pessoa com autismo. Te dar essa notícia aqui em live, ao vivo. Uou! Que legal! Sim, a Lourdes é realmente maravilhosa. Assim, o método dela é fantástico, mas é um método pedagógico, né? Uhum. E aí ele, claro, está muito ligado com todas essas questões comportamentais, mas também tem uma filosofia única, o método Dias Pressotti. Maravilhoso. Recomendo quem quiser dar uma estudada sobre isso. Mas vamos seguir, né, gente? Senão a gente não vai terminar essa live. Eu ia falar que só que na Socialize também a gente é adequado, né? O nosso treinamento é adequado para os autistas. Sim, a gente também usa abordagem responsiva. Só que no treinamento, por ter algumas questões específicas de vivência, algumas coisas pré-planejadas, a gente é responsivo, mas a gente tem muito mais iniciativas de planejamento e de sugestão de atividade do que no método tradicional, né? Mas, seguindo, então... Vamos lá entrar, então, no nosso desenvolvimento através da família, através dos adultos. Sim, a gente estava falando, né, sobre as metas. Então, separar em pequenas metinhas e, acima de tudo, ver se as outras crianças da idade que estão com desenvolvimento normal estão
tendo um desenvolvimento à frente dessa criança. Porque às vezes também a gente olha uma coisa e acha que ela é urgentíssima. Minha criança de 3 anos chora todas as vezes que eu falo não. Então é uma meta muito urgente eu fazer com que ela não chore quando eu digo não. Só que os colegas da idade, todos choram quando diz não. Então será que isso é do autismo? Será que isso é um atraso? Será que isso é da idade? Que assim, a meta continua sendo urgente, mas o tamanho do nosso desespero vai mudando quando a gente olha para essas outras coisas, né? E aí que eu acho que vem o tema mesmo da live, né? A importância do adulto. É o adulto que tem esse olhar, é o adulto que tem que ter essa noção, é o adulto que está aí com a sua habilidade cognitiva de fazer essa ponderação que vai fazer. Então, eu acho que não às vezes não é só no espelhamento de comportamento, é também na razoabilidade, é também na condição de compreender o status quo que a criança apresenta ali e a necessidade de uma intervenção mais diretiva, mais específica, mais generalizada ali diante da situação. Então ele vai ter que definir, né, as metas. Então o processo é assim, vai definir, né? E aí depois... Uma meta que é muito comum, assim, eu diria que é uma meta quase que global, né? Lidar com as emoções, lidar com a frustração, lidar com a raiva, expressar a raiva de uma forma adequada. E é uma meta quase global, não é só para os autistas, nem só para as crianças, não. Nós adultos também temos muita dificuldade com isso. E aí, como é que então a gente ajuda a nossa pessoa com autismo a desenvolver as habilidades para lidar com frustração e para expressar raiva de maneira assertiva? Acho que uma das principais você já falou, Ana, você deu um spoiler mais pro comecinho, que é ser modelo. Então, mostrar como é que você faz. E aí, eu acho que é aí que o calo mais aperta para a maioria de nós, né? Porque nós, geralmente, não fazemos da forma adequada. Então, quando eu tô com raiva, eu grito, eu bato, eu dou um chilique, mas eu não quero que a minha criança faça isso. Porque é inadequado. Só que a nossa pessoa com autismo, a nossa criança em geral, ela vê o que a gente está fazendo. E ela repete e imita o comportamento que funciona. E querendo ou não, gritar, dar chilique e tudo mais ajuda a descarregar essa energia da raiva e da frustração. Só que não resolve o problema. E aí quando ela vê as pessoas ao redor dela fazendo e ela já tem esse impulso de fazer, por que eu vou me controlar? Por que eu vou buscar outras formas de me expressar? Se a minha mãe faz assim, se meu pai faz assim, se a minha professora, se as pessoas que estão ao redor fazem assim. Se o adulto atende, se eu tenho esse comportamento, o adulto vai lá e me atende, o adulto vai lá e reforça que esse comportamento, ele dá a resposta, ele dá o que eu tô querendo, né? Também. E aí é tanto isso, né? Tanto do adulto não ser modelo, quanto o adulto também não dá função para o comportamento. Então, o primeiro passo é você conseguir lidar com a sua própria raiva e frustração. Para você conseguir se manter calmo diante dessas situações e mostrar para sua criança como é que você faz. Então, sei lá, quebrei um copo. Tô frustrada porque eu deixei o copo cair e ele quebrou. Se eu grito e faço um chilique, dou um escândalo, a criança tá vendo. Mas ao mesmo tempo você fala, nossa, eu não acredito que eu deixei o copo cair. Ai, poxa vida, mas tudo bem, acontece. Às vezes a gente erra, às vezes acidentes acontecem, cata, supera de forma legítima. E tudo isso com a criança te vendo também. E aí a criança, quando ela lidar com uma situação olha, quando você me pede, não funciona. Eu falo, não, eu não te dou. Mas quando você chora, quando você se joga no chão do shopping, quando você bate a cabeça na parede, funciona.
que aí eu me desespero e te dou o que você quer. E aí a tendência é que a criança pare de pedir, porque pedir não funciona, e começa a simplesmente chorar, gritar, se jogar no chão, se bater nas E coisas. o comportamento, ele vai sempre se reforçando, né? Então, na vez seguinte, já não vai ser mais um choro, é isso que você tá querendo dizer. Na vez seguinte, Sim. já vai ser uma birra mais com uma repercussão maior, com um repertório maior de comportamento negativo. Sim, mas não é. O processo de ser um comportamento maior não é um processo natural, é um processo treinado. Por quê? Vamos lá para a escadinha do comportamento inadequado. Primeiro a criança pede, ela fala: mamãe, me dá uma balinha? A mãe fala: não, você ainda nem almoçou, você não vai comer balinha. Aí a criança frustrada, sentimento legítimo, começa a chorar. Aí a mãe já fica remoendo. Ai, mas será que eu não fui injusta? Eu acho que uma balinha não vai fazer mal. Ai, mas não sei. Ai, não sei. Aí ela dá a balinha. Fala, não, tá bom, eu te dou a balinha. Aí a criança chorando. Aí a criança para de chorar, come a balinha, sai com a vida dela. Próxima vez que ela pede uma balinha, a mãe fala, não. Aí ela começa a chorar. A mãe fala, ela tá querendo me manipular. Aí a criança fica ainda mais frustrada porque não funcionou. E aí ela amplia esse choro, né? Então fica um choro mais alto, um choro mais estridente, um choro mais forte. Aí a mãe não tá mais aguentando barulho, a criança chorando no ouvido dela. Aí dá a balinha. Aí da próxima vez a mãe também não faz, porque tô vendo que ela tá querendo me manipular. Mas aí o comportamento aumenta. Aí ela começa a se bater um no outro, quebrar as coisas, gritar. E a mãe vai dando. E aí a gente treina a criança a fazer o que a gente não quer que ela faça. Sem querer, a gente tá ensinando ela a piorar esse comportamento. E quais são as dicas do modelo? Como é que é na prática? Então, do modelo eu acho que a gente já deu a dica na prática, né? Mas aí esse outro, para não reforçar, só diga não quando você não for voltar atrás, independente. Se Jesus descer na terra e falar, dê, você vai dar. Então, assim, ter muito claro quando você vai falar não. Porque se você tem nãos flexíveis, você fala não, mas se ele fizer uma coisinha, vira um sim facinho. Ou então depois de uma crise. Aí ele vai entendendo que ele consegue manipular para conseguir o sim. E não é que a criança te manipule, mas ela entende que alguns comportamentos geram algumas consequências. Essa questão da manipulação que a gente pensa como adulto, né, que está arquitetando e armando e tramando para conseguir, é uma habilidade muito elaborada que vem lá na frente no desenvolvimento. Então, assim, criança não manipula, criança chora e consegue o que quer. Tô ouvindo. Sim. Mas o choro, ele é completamente natural, não só na infância. A gente aprendeu um pouco a naturalizar isso na infância, mas ele é natural no desenvolvimento humano todo. A gente não vê muitos adultos chorando porque a gente ensina as crianças a não chorar. O que não gera saúde a ninguém. Mas o choro, ele é completamente normal. E aí, é muito mais eficiente você oferecer apoio para o sofrimento que a sua criança está tendo por conta da frustração do que você ceder ao limite que você já colocou. Porque se você dá apoio, você aumenta o seu vínculo, melhora a qualidade da sua relação, desenvolve o controle emocional, porque a sua criança aprende como se acalmar no contato com você. Mas se você cede, você só treina comportamentos que você não quer. E aí tem que deixar a criança se autorregular, então. Se ela der conta de se regular sozinha, sim. Mas se ela ainda não der conta, você oferece apoio. Não tem problema, você falou não e a criança começou a chorar, começou a se jogar no chão, oferece colo, apoio, carinho, consolo. Isso não é mimar. Mimar é você ceder. Ótimo, maravilhoso. Aí sobre a questão do modelo também. Sim.
Você perguntou do exemplo de ser modelo, né? Porque a gente estava conversando na reunião sobre a conversa que você teve com seu filho, Ana, lembra? Que você falou que você também sentia frustração. Você pode contar para o pessoal que está assistindo a gente? Nossa, então, eu nem lembro direito como é que foi essa história. Eu falei para vocês ali, não tinha acontecido naquele dia que eu até esqueci. Posso contar? Assim, eu lembro. Eu também lembro. Conta, Dai. Pode contar, conta aí. Foi em relação a ele se sentir menos inteligente, não foi, Ana? Foi. Do que você. Ele estava frustrado, se sentindo menos capaz na escola, né, no ambiente dele. E ele olhou para mim e falou: nem parece que eu sou seu filho, mãe, porque você é tão inteligente, você é um monte de coisa, você é advogada, você é orientadora, toda hora alguém quer falar com você e você sempre tem uma resposta, você é muito inteligente e eu nem pareço seu filho. E para mim foi um choque muito grande, naquele momento ali eu me vi numa situação apertada, como que eu ia sair daquilo? Eu nem sei se eu fiz da forma correta, eu só sei que eu consegui olhar para o meu filho e falar para ele: filho, eu tenho muitas dificuldades, eu tenho muitas limitações. Na sua idade eu precisei de um professor de apoio. Na sua idade eu não tinha tanta facilidade para aprender, porque eu tinha dificuldades de aprendizagem, eu tinha um ambiente que não me favorecia aprender. A minha família passava por situações muito complexas, então, muito difíceis, não falei complexas, né? Mas passavam por situações difíceis, o seu avô era assim, a sua avó sempre estava doente, era câncer, era coisas assim, muito sérias que aconteciam. Minha irmã morreu atropelada na frente da minha casa, então eu tive que lidar com coisas muito difíceis. Então, aprender para mim, ir para a escola, estudar, era uma coisa extremamente chata, não fazia sentido para mim. E eu tive muita dificuldade. Então, eu não nasci assim e cheguei nesse lugar e virei uma pessoa super inteligente. Eu fui conquistando devagarzinho, todo dia, quando as coisas melhoraram, quando eu tive condições, quando o ambiente me ajudou, aí eu comecei a desenvolver. E isso mudou o olhar dele sobre mim e fez com que ele entendesse que ele tinha toda a capacidade do mundo de também ir vencendo as dificuldades dele aos pouquinhos e galgando. E agora ele falou para mim que quer ser policial. Eu falei: ótimo, então você já tem aí um alvo a perseguir. Para ser um policial a gente precisa estudar, a gente precisa ser humano, a gente precisa tratar com a sociedade com humanidade, entendendo as dificuldades dessa sociedade, protegendo as pessoas, sabendo que o policial, quando vai abordar uma pessoa, aquela pessoa tem uma história, aquela pessoa tem uma família, aquela pessoa tem pessoas que amam, né? Então eu já estou trabalhando na cabeça dele para que ele, se ele chegar lá um dia, foi isso mesmo, ele vá da forma que eu mais quero que ele seja na vida, que é uma pessoa humana, que carrega esses valores com ele. Sim, maravilhoso. Maravilhoso. Não sabe se fez certo, eu acho que não existe uma coisa melhor do que ter uma conversa franca, honesta, de igual para igual e respeitosa. Então, aí entra assim uma outra coisa assim muito importante quando a gente recebe esse tipo de discurso, né, falando sobre uma dificuldade, sobre uma questão, que aí também é uma meta, né? Se a criança tem uma dificuldade, é uma meta que nós, como responsáveis, temos que ajudar ela a superar. E as conversas funcionam muito para isso. Só que para a conversa funcionar, ela tem que ser respeitosa. Você não pode desvalidar o sofrimento dele. Porque conheço muitas pessoas que em situações como essa, do filho falar: nem parece que eu sou seu filho. Você é muito mais do que eu. Falariam: e na sua idade eu tinha minha mãe vivia doente, mas eu tinha que estudar, eu tirava boas notas, eu não era igual você. Que é um comportamento completamente não empático, assim, que desvaloriza a realidade individual de cada um, porque cria uma barreira, né? Sim, cria uma barreira. E o seu filho vai procurar conversar com outras pessoas, né, que não são tão adequadas, porque criou essa barreira. Exatamente. Tem uma frase que eu acho que assim é um mantra. O maior sinal de que sua educação deu certo se quando o seu filho faz uma coisa errada, ele corre pra você, não de você.
Verdade. Porque se seu filho foge de você, você não tem a oportunidade de ajudar a resolver o problema, nem a orientar, nem a ajudar a analisar os acontecimentos, porque ele te esconde. E é, infelizmente, uma realidade muito comum, que é reflexo de um não respeito, de uma não escuta assertiva. Mas ao mesmo tempo, se o seu filho corre pra você quando tem um problema, porque você conseguiu criar um vínculo de qualidade, de respeito, de confiança, de igualdade, mas também sem perder a hierarquia, que é importante. Hoje em dia a gente vê muito, né, as famílias que ou perdem a hierarquia ou se mantêm extremamente autoritários. Os dois modelos de educação não favorecem os vínculos de qualidade. Favorecem um vínculo de qualidade é ter clareza sobre os limites, ser firme sobre eles, mas também ser respeitoso. Exatamente. Nossa, muitos ensinamentos aqui hoje. Sim. E eu acho que agora a gente pode dar umas dicas em relação a autistas severos, né? Sim. Que é mais complexo. Assim, parece ser mais complexo, mas se a gente entende a base do que a gente falou aqui para as crianças em geral, a gente consegue ver como é que a gente pode aplicar com autistas severos. Qual é a diferença para o trato com autistas severos e para crianças em geral, e para pessoas com autismo em geral? É a questão da comunicação. Eles ainda não conseguem se comunicar de uma forma clara e fluida, então as frases com eles têm que ser mais curtas e a comunicação é majoritariamente não verbal. Então, eu acho que se a o meu repetição filho... também, né? Eu acho que também entra muito Sim, a questão da repetição. Muda sim, muito mas a questão da sempre repetição, com porque frases você vai curtas. ter de manter essa estratégia de uma forma repetida, de uma forma exaustiva, que eu acho que é o que diferencia, né, aí das crianças de um outro público. Principalmente o que ela falou associado, que a Andressa falou associado à repetição Sim, exaustiva. sim, porque vai demandar mais vezes esse ensinamento. Mas a gente também tem crianças neurotípicas que precisam que a gente repita mais vezes, ou autistas leves que também têm essa mesma necessidade. Mas então a gente estava falando sobre esse apoio, né, e o respeito. Como é que eu demonstro para um autista severo que eu respeito a crise que ele está tendo, a dificuldade de comportação que ele está tendo? Primeiramente, mantendo a minha calma, que aí a gente volta lá para o primeiro, né, que ser modelo. Quando a minha criança fica frustrada, eu automaticamente estou frustrada também. Quando a minha criança está com raiva e está jogando as coisas por aí, eu também sinto raiva. Às vezes vergonha, uma série de sentimentos que é difícil de lidar. Então, se eu consigo manter a minha calma para ajudar essa criança a se regular na minha calma e não eu a me regular na raiva e na frustração da criança, isso já ajuda. Então, se manter calmo, firme, uma Manter expressão a facial. segurança, né? Acho que manter É Manter isso a que eu ia segurança. falar agora, da segurança expressão facial. Sim, lá na minha experiência lá no centro é o que eu mais abordo junto aos professores, que é a questão de manter a calma e manter a segurança do aluno. Acho que são no momento de crise a gente não tem que pensar em milhões de coisas, em milhões de estratégias. É muito básico você manter a sua calma, a segurança do aluno e tirar o hiperfoco que está trazendo aquilo ali para ele. Às vezes eu uso eu tenho sempre um din-din de água, sabe? Aqueles saquinhos de din-din. Eu encho de água e é algo que eu sempre tenho à mão nesses momentos de crise de um aluno severo. E aí, ou eu coloco na mãozinha dele, ou eu dou para chupar, ou eu coloco aqui na cabeça, qualquer coisa que vá tirar, naquele momento, aquele estudante daquele hiperfoco. Eu estou falando pela minha experiência lá no centro, né? Que a gente tem sim, alunos severos e que eles têm crise ali de forma corriqueira. Outro dia não, né? No ano passado, meu Deus. No ano passado, eu estava andando no corredor, um me agarrou pelo cabelo, assim, me puxou
Eu passei por uma sala e não me atentei. Eu estava entrando nesse corredor e um me puxou pelo cabelo, que meu quase foi tudo ali com a mão dele. Isso é normal acontecer, né? Dentro de um centro especializado. E na hora, na minha mente, o que que eu faço? Aí, o que que eu faço? Né? Aí uma professora que veio ouvindo, gritou, e eu pedindo para ficar calma. Eu só coloquei a minha mão assim nos olhos dele e soltou minha mão. Então, eu acho que você tirar ali o foco, o hiperfoco daquela criança que está fazendo com que ela surte, ajuda muito, né? A gente ter essa noção. Sim. E no momento apropriado, a gente falar sobre essa emoção, mostrar a carinha, tirar uma foto, seja a foto da criança, seja a sua foto com a expressão de alegre, de triste, de com raiva, e trabalhar isso com ele, essa expressão. O que que é isso? Por quê? Em algum momento você vai conseguir trabalhar essas competências aí socioemocionais com o estudante. Sim. Eu tô falando de estudante porque eu tô falando enquanto orientadora. Sim. Para possibilitar uma qualidade. Na hora da crise, não é na hora da birra. Porque ali na hora da crise, a gente tem dois possíveis caminhos, né? Um deles é cessar com a crise, que aí é usando a distração. Que é o que você usa, mas se a minha meta é fazer com que essas crises aconteçam menos, ajudar a minha criança a se regular, aí eu não vou recorrer à distração. Aí eu vou recorrer à regulação emocional. Então é me manter calma e ficar ali em contato com a criança para que ela consiga realmente se acalmar. Aí entra como estratégia pedagógica mesmo, né? É Sim. Aquilo que a gente traça de meta pedagógica. Fazer esse trabalho de autorregulação entra dentro do... Às vezes as pessoas têm muita dúvida de como é o nosso currículo funcional dentro do centro. É isso. É trabalhar essas habilidades dentro do currículo. A gente não está preocupado se o menino vai compreender o alfabeto. A gente está preocupado se o menino vai ter condições de se autorregular. É esse o trabalho de um centro especializado. Exatamente. Então, assim, e se a gente vai distrair ou ajudar a criança a se acalmar, vai depender muito de situação em situação. Então, se é uma situação de risco que eu tenho que cessar com aquilo o mais rápido possível, distração, nem pensa duas vezes. Eu tenho que fazer a criança parar. Mas se é um momento que eu consigo me manter ali, mesmo que a criança fique em crise 2 horas, mas dá pra gente ficar ali, então eu vou para autorregulação. Porque aí eu vou dar capacidade à criança de se acalmar sozinha, mas primeiro com a minha ajuda. E como é que eu ajudo? Me mantendo calmo. Se você for falar, fala num volume de tom baixo, neutro, palavras tranquilas, nada de acusação, de julgamento. Então, palavras de compreensão, de eu entendo que você está com raiva, dar nome ao sentimento. O que você está sentindo é raiva, o que você está sentindo é tristeza, o que você está sentindo é frustração. O nome disso é esse. Porque a gente saber o nome da emoção parece não ser importante, porque a gente sabe. Mas tem alguma coisa mais angustiante do que quando você está ali, você está se sentindo mal. Não sei se vocês já se lembram de momentos que vocês passaram por isso, porque com certeza passaram, mesmo que muito pequenos. Tô sentindo alguma coisa e eu não sei o que é. E isso dá uma inquietação, uma angústia. Tanto que o nome que geralmente a gente usa é angústia. Que é um sofrimento, é um aperto, eu não sei porquê. E aí, às vezes, quando a gente descobre o porquê, a gente fala, eu acho que eu tava era preocupado, eu acho que eu tava era ansioso, eu acho que eu tava era isso. Que a gente faz uma análise mais de longe, né? Mas a gente saber ajuda a gente a lidar. Porque eu sei que quando eu tô ansiosa, uma coisa que me ajuda é fazer um relaxamento pra mim, mas pro outro pode ser que não funcione. Eu sei que quando eu tô triste, uma coisa que me ajuda é chorar. Mesmo que eu não esteja com vontade de chorar ali, mas
ajuda a me aliviar da tristeza. Então eu busco formas de chorar, eu vou procurar coisas tristes. Para outras pessoas não, se elas estão tristes, elas precisam ver coisas alegres para conseguir se desligar disso. Então, saber o nome da emoção e saber como eu lido com essa emoção faz muita diferença. Só que é um caminho, né? Primeiro eu dou o nome, depois eu descubro como lidar, depois eu implemento. E nós, como adultos, quando a gente está lidando com pessoas que não têm esses recursos, quem tem que fazer esse trabalho é a gente. Por eles. Então eu tenho que ajudar ele a dar um nome, eu tenho que ajudar ele a descobrir como ele se acalma, e eu tenho que ajudar ele a implementar esses recursos. Por exemplo, o meu irmão tinha muita crise. O meu irmão, ele é autista, ele tá com 15 anos agora, meu Deus. E ele tinha muita crise quando ele era mais novo. E a gente começou a perceber que, assim, na escadinha pré-crise, né? Porque ainda tem isso, tem os sinais antes da crise. Ninguém entra em crise do nada. Tem uma série de sinais antes. E a gente percebeu que nessa escadinha ele tinha o primeiro momento que ele começava a cantar. Só que não era um cantar usual, era um cantar super embolado, porque ele estava tentando se acalmar e cantar ao mesmo tempo. Então era o primeiro sinal. Então ele já sabia que cantar ajudava ele a se regular. Só que ele ainda não sabia o nome da emoção e ele não conseguia implementar isso de uma forma funcional. Então, das três coisas, uma coisa ele já sabia fazer. Então a gente começou a usar isso para ajudar ele em outros momentos e também para intervir com músicas e com canto antes de chegar nesse momento de regulação que ele já estava cantando embaralhado. E a gente pode usar isso sempre. Nessa época, meu irmão era autista severo, ele estava começando a falar, mas esse trabalho já funcionava. Então, é importante para os pais também, né, fazerem esse desenvolvimento socioemocional para poderem Sim. passar, né, para os filhos. A gente recebeu demanda na Socialize também, né, de pais para fazer o treinamento e aí poderem passar isso melhor em casa, que é muito importante. Essa consciência. Sim. De que precisa aprender também para poder conseguir ensinar corretamente. Isso mesmo. E habilidades sociais é uma habilidade que a gente aprende majoritariamente por modelo. Então, se a gente não tem modelos adequados, se os adultos não sabem como agir, eles não vão conseguir ser um modelo adequado para a criança e a criança não vai aprender da forma mais eficiente como se portar em diferentes situações. Então, a qualificação do adulto é muito, muito, muito importante. Acabou nosso tempo, meninas. Nossa, passou do tempo. Agradecer esse convite que vocês me fizeram. Achei que, apesar das intercorrências, aí a gente conseguiu transmitir muito bem o nosso recado. Desejo muito sucesso para a clínica de vocês, para o atendimento de vocês. Tomara que essa live aí ainda alcance muita gente e a gente consiga realmente colaborar para o trabalho aí de vocês, tá? Muito obrigada, Ana, por ter aceitado o nosso convite. Sim, foi maravilhoso ter esse contato. Ter a sua experiência. Eu reitero aqui agora publicamente que queremos uma live sobre direitos dos autistas com você. Vamos marcar. E assim, obrigada demais pela sua participação, pela live. A reunião também foi maravilhosa. Conta com a gente sempre. Sempre. Conte com a gente. Vocês também. Obrigada. Vocês também. Vamos tirar uma foto, vamos tirar um print. Tira aí, quem é que tira? Eu vou tirar. Vamos lá. Tá. Tirou? Quer mudar a posição? Eu vou tirar outra, só pra ter. Pera aí, rapidinho. Vamos lá. Pronto! Eba! Obrigada! A orientadora Mila tá aqui, a minha amiga. Sim, obrigada, Mila. Ai, obrigada. A Joina comentou várias coisas. Orientadora educacional lá nesse Ai, que legal. Amigo, obrigada por estar aqui. Joina Maria, nossa, é uma irmã do meu coração. Toda live que eu
Qualquer coisa que eu faça, ela sempre tá perto, sempre apoia. Então, muito obrigada, viu? Ai, Sim, que obrigada lindo. a todo mundo que Muito participou. A obrigada, Leve gente. salva no nosso IGTV. Se você chegou atrasado, você pode assistir lá assim que acabar. Beijos. Tchau, gente. Tchau. Beijo, gente. Tchau.